Saudamos a todos os irmãos com a graça, com a maravilhosa paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Saudamos a todos os que estão aqui presentes, todos os que vão nos acompanhar depois. Tivemos um problema técnico para além daquilo que nós temos a possibilidade agora de resolver. Então o culto não está sendo transmitido em tempo real, mas está sendo gravado. Então, irmão, vai chegar a você, mandaremos o link para que depois você assista. Convido todos os que estão aqui conosco para que fiquem em pé. Essa é uma noite muito especial. Nós estamos encerrando a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Quantas experiências abençoadoras, quantas visitações, quantas orações respondidas, quantas vitórias alcançadas, quantos milagres aconteceram, quantas pessoas foram de modo especial tocadas pelo Senhor. E eu não estou dizendo isso aqui como retórica para te encorajar, eu estou dizendo isso aqui com convicção. O Senhor tem estado presente aqui na Primeira Batista de São Paulo. Você pode dar um glória a Deus, irmão? O Senhor Jesus está presente aqui neste lugar agora. Você pode dizer aleluia. Você pode dar ao Senhor uma calorosíssima salva de palmas, porque Ele está aqui, aleluia. Esse é um culto especial. Estamos encerrando a nossa campanha 40 dias de jejum e oração. Na parte final desse culto, nós subiremos, iremos lá para o 10º andar para inaugurarmos a nossa torre de oração. Dá um glória a Deus bem forte aí agora. Aleluia, amém. Então coloque suas mãos nessa posição agora. Vamos orar juntos. Você que vai nos assistir depois na sua casa, se na hora desta oração você também puder erguer suas mãos, faça isso. Pai Todo-Poderoso, nós buscamos a Tua maravilhosa presença agora. Nós temos a mais absoluta convicção: este lugar não é outro lugar a não ser a habitação do Senhor, Pai. Pai eterno, nós pedimos em nome de Jesus, para que nesta hora de culto, Tu estejas acolhendo a nossa adoração, Tu estejas, Senhor Deus, recebendo nossas orações. Pedimos, Pai, para que o Teu maravilhoso Espírito Santo, que vive em nós, que se move em nós desde nossa conversão ao Senhor Jesus, que Ele esteja enchendo-nos, enchendo cada um de nós com a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Pedimos, Pai eterno, em nome de Jesus, para que aqueles que chegam aqui cansados saiam revigorados pelo Senhor. Aqueles que chegam aqui abatidos, que saiam restaurados pelo Senhor. Aqueles que chegam aqui talvez frágeis espiritualmente, que saiam daqui incendiados pelo fogo do Teu Espírito, Pai. Senhor Deus, ouve nossas orações, recebe o nosso culto. Nós oramos, Pai, no poderoso, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém, glória a Deus e aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor juntos. Vamos agradecer pela maravilhosa graça de Deus, a graça que nos alcança, a graça que nos supre, a graça que veio de graça para nós, para as nossas vidas, a graça do nosso Deus maravilhoso que nos dá paz. Então você pode se dirigir ao Senhor e agradecer pela graça. Diga ao Deus: obrigada, obrigada. Nós louvamos o Teu nome e agora juntos cantamos a Ti. Que tremenda graça, que maravilhoso amor, o amor que nos alcançou. Vamos lá? Que treme a terra.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei, digno que a morte venceu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A coisa mais maravilhosa de se saber neste culto racional que nós temos é de que nós estamos diante da presença do Espírito Santo. Estamos diante do trono da graça. Que nós estamos sedentos de um Deus vivo, de um Deus amoroso, de um Deus bondoso. E que nós sabemos que a presença dEle, ela é real no nosso meio, que ela pode vir nas nossas vidas cada vez mais, nos enchendo, nos dando tudo o que nós precisamos, porque tudo o que nós precisamos é do Senhor Jesus. Então, quando você canta, você está diante do trono da graça, não diante de homem nem de mulher. Você está diante do Senhor Jesus, então você pode olhar para Ele e dizer que você está aqui sedento somente dEle, do Deus de toda graça, do Deus de todo favor. Aleluia! E é isso que nós vamos fazer agora. Olhe para o trono da graça e diga: nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia! Glórias a Deus. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
experimentado manifestações da glória do Senhor nesse lugar. O céu tem tocado a terra aqui na Primeira Batista de São Paulo. Aleluia, glória a Deus. A gente vai dizer novamente aquele verso que é um refrão que a gente tem dito quase que dominicalmente, quando essa igreja separa esse tempo especial para entrega de dízimos, de ofertas. E você conhece bem. O coro vai falar comigo, todo mundo vai falar comigo. O próprio Senhor Jesus, palavras que procederam dos lábios de Jesus. Ele disse, vamos falar juntos, mas buscai. Vamos recomeçar todos juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É Jesus dizendo isso para mim e para você. Quando eu recebo o meu sustento, eu não defino sustento pastoral como salário, é sustento. Quando eu recebo o meu sustento, primeira coisa que eu faço, eu quero exercitar isso, buscar primeiro o reino de Deus. Primeira coisa que eu faço, antes de qualquer outro compromisso, antes de qualquer outra coisa a ser feita, primeira coisa que eu faço, aqui está o meu dízimo, Senhor, de imediato eu transfiro para a igreja, porque eu creio literalmente nisso. Não vou fazer contas, não vou somar, diminuir, não vou fazer os meus cálculos, não. Primeira coisa que eu faço, eu confio no Senhor. Essa palavra de Jesus é de Jesus. Então, se eu não confio nessa palavra de Jesus, se em primeiro lugar eu busco o reino, todas as demais coisas serão o que, irmãos? Acrescentadas. Eu tenho que confiar no Senhor e eu faço essa decisão. Convido você para que faça o mesmo. São palavras do Senhor Jesus. Você experimentará provisões dos céus. Você experimentará provisões dos céus. Não se prive desta bênção. Não se prive a si mesmo de experimentar essa bênção. Em primeiro lugar, no meu coração está o reino de Deus, inclusive com relação às minhas finanças. E o Senhor vai prover. O Senhor vai sustentar. Mais uma vez, coloque suas mãos nessa posição. Pastor Jeremias, vem aqui, querido, ore, pedindo a bênção de Deus para a mesa de cada um, para o sustento de cada um, para o esforço de cada um, para o trabalho de cada um, para que a igreja tenha sempre fartura, para que haja condições e recursos para que o reino se expanda. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer e louvar o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque Amém, o Senhor é Pai. maravilhoso. E verdadeiramente nós temos provado que o Senhor é o nosso sustentador. Aleluia, é o nosso Pai. provedor. Amém, Pai. Louvado seja o Teu nome, Deus, para todo sempre. De nada temos tido falta, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, Deus. Senhor, pedimos em nome de Jesus que continue abençoando o Teu povo, continue provendo. Meu Deus, da vida do Teu abençoa, povo, Pai. Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós de forma alguma queremos impor algo ao Senhor, mas de conformidade com a Sua palavra, Senhor, que nos diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão frustrados. Que assim seja na vida da Sua igreja, Senhor. Que a Tua igreja continue confiando no Senhor e na Sua provisão, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as finanças do Teu povo, Senhor. Abençoa, Deus, os Teus filhos que fielmente têm contribuído para o sustento dessa obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Seu nome, somente o Seu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Enquanto o coro vai inspirar o seu coração com uma canção, você pode trazer o seu dízimo. Você que vai nos acompanhar, você verá os QR Codes das contas da igreja em tela. Você que está aqui, nós temos os QR Codes aí na parte alta dos bancos. Nós temos ali a maquininha com a diaconisa Fátima. Se você também quiser usar o seu cartão, assente-se e participe
com o seu dízimo, com a sua oferta. Fica de pé só mais uma vez. Estenda suas mãos em direção às salvas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, abençoa, Pai,
os recursos aqui trazidos que sejam multiplicados, Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a mesa de cada um seja abençoada, que o esforço, o suor, o trabalho de cada um, Pai, nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que impedimentos sejam repreendidos. Nós os repreendemos agora em nome de Jesus. Que cada irmão, cada irmã veja frutos abundantes do seu empenho, do seu trabalho, Pai. Abre portas, Senhor Deus. Abençoa a vida financeira de cada um. Nós pedimos, Pai eterno, no poderoso, no maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Assente-se. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Estamos felizes por estarmos aqui nesta quarta da fé. E eu gostaria de convidar o pastor Denis, por gentileza, estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Fique muito atento àquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Meus irmãos, graça e paz. Feliz pelo privilégio de estar retornando a esta igreja. É a terceira vez que eu venho a esta igreja, todas elas a convite do pastor Jeremias. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Dessa vez conhecendo o pastor Paulo, um privilégio conhecê-lo e um privilégio rever os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no texto tema desse trabalho, livro de Josué, capítulo de número 3. Livro de Josué, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 5. Josué, capítulo de número 3, e o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Você já parou para pensar que as maiores intervenções de Deus em nossas vidas são precedidas por um convite à santificação? O livro de Josué é o primeiro livro histórico do Antigo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros que são divididos em 4 seções. A segunda seção possui 12 livros e é formada por livros históricos. E Josué é o primeiro deles. O livro de Josué apresenta um período da história do povo de Israel que nós conhecemos como o período da conquista. São 24 capítulos que podem ser divididos em 4 partes. A primeira parte começa no capítulo de número 1 e se estende até o capítulo de número 5 e apresenta a entrada na terra prometida. A segunda parte começa no capítulo de número 6 e se estende até o capítulo 12 e apresenta a conquista da terra prometida. A terceira parte começa no capítulo de número 13 e se estende até o capítulo de número 22 e apresenta a distribuição da terra conquistada entre as tribos. E a quarta e última parte do livro de Josué começa no capítulo de número 23 e se estende até o capítulo de número 24. É a conclusão do livro com a despedida e morte de Josué. O livro de Josué possui algumas particularidades e uma delas merece destaque. 4 milagres de Deus são encontrados nele. Aliás, antes do primeiro milagre, Deus disse a Josué que faria maravilhas no meio do seu povo, caso o povo buscasse santificar-se. O primeiro milagre que Deus realizou está registrado no livro de Josué.
Está no capítulo de número 3, os versículos 1 ao 17, que é a abertura do rio Jordão. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo, quando eles molharam os pés com as águas do rio Jordão, Deus abriu o rio Jordão, permitindo que o povo atravessasse pisando em terra seca. O segundo milagre que nós encontramos no livro de Josué está no capítulo de número 6, nos versículos 1 ao 27, que é a queda das muralhas de Jericó. Deus ordenou que o povo rodeasse a cidade de Jericó, lembrando que aquelas muralhas eram gigantescas. Aliás, algumas pessoas moravam em cima das muralhas. Então o povo rodeou as muralhas de Jericó por 13 vezes. Durante 6 dias, uma volta por dia. E no 7º dia, 7 voltas. Na última volta, o povo gritou e as muralhas caíram. E a cidade de Jericó foi conquistada pelo povo de Deus. O terceiro milagre que nós encontramos no livro de Josué está no capítulo de número 10, nos versículos 1 ao 10, que é a destruição dos amorreus com uma chuva de pedras. Porque Gibeão pediu ajuda a Josué por conta dos amorreus que se levantaram contra eles. E quando Josué subiu a Gibeão para batalhar contra os amorreus, ele derrotou os amorreus, e quando eles fugiram, Deus, para preservar a força de Josué e dos seus soldados, Deus mandou uma chuva, e não foi de pequenas pedras, foi uma chuva de grandes pedras, que provocou a destruição de exércitos, e naquele dia Deus deu uma grande vitória para o seu povo. Mas nós também encontramos outro milagre, ainda no capítulo de número 10, a partir do versículo 12 até o versículo de número 15, que é a interrupção do movimento do sol e da lua. Ou seja, Deus deteve a rotação da terra sobre seu eixo. Josué orou, e no entendimento das pessoas daquela época, Deus parou o sol, Deus estendeu o dia, Deus realizou um milagre, e o nome dele foi glorificado. O livro de Josué e os milagres que nele estão registrados nos transmitem algumas lições em relação a Deus e em relação a nós. Em relação a Deus, em primeiro lugar, eu vejo o poder de Deus. Em segundo lugar, eu vejo a fidelidade de Deus. E em terceiro lugar, eu vejo a presença de Deus. Em relação ao poder de Deus, poder é o direito de deliberar, agir, mandar, e dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou da força. Poder é ser capaz de. A Bíblia apresenta as dimensões do poder de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que o poder de Deus é grande. Olha o que está em Jó, capítulo de número 37, o versículo de número 23. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime, em juízo e grandeza de justiça. Então o poder de Deus é um poder que abrange toda a criação, é um poder que não conhece limites. O poder de Deus é grande, mas a Bíblia também vai mostrar que o poder de Deus é incomparável, é inigualável. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 3, e o versículo 24. Ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Entendam, todos os poderes terrestres não excedem ao poder do nosso Deus. Faraó nos dias de José, e também o faraó nos dias de Moisés,
era o homem mais poderoso na terra. Nabucodonosor, nos dias de Daniel, era o homem mais poderoso da terra. Ciro e Dário, nos dias do Império Medo-Persa, eram os homens mais poderosos da terra. Alexandre o Grande, nos dias do Império Grego, era o homem mais poderoso na terra. Os imperadores romanos, os Césares, após a queda do Império Grego, eram os homens mais poderosos da terra. No entanto, o poder que eles tinham nas mãos não podem ser comparados ao poder do nosso Deus. Afinal de contas, Deus tem poder sobre os reinos dessa terra. É Ele quem conduz a história, é Ele quem levanta e abate reis. Quando Pilatos disse para Jesus que tinha poder para mandar prender, para prender e para mandar matar a Jesus, Jesus disse a Pilatos: você não teria esse poder se o meu Pai não tivesse lhe dado. Então o nosso Deus é poderoso, e o poder de Deus é grande, o poder de Deus é incomparável, e o poder de Deus é terrível, é assustador, é temível, causa terror no coração daqueles que não temem a Ele. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 39. Veja agora que eu sou, e somente, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. O poder de Deus é terrível, porque infunde terror aos que não o temem. Ele é o Deus que fere e cura, é o Deus que mata e também faz viver. Quando Raabe recebeu em sua casa aqueles espias, ela disse: nós estamos desmaiados diante de vocês, porque nós ficamos sabendo do que o vosso Deus fez no Egito, nós ficamos sabendo do que o Deus de vocês fez abrindo o Mar Vermelho, nós ficamos sabendo do que o Deus de vocês fez aos vossos inimigos, além do Jordão. Nós estamos desmaiados, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então o nosso Deus, Ele é poderoso e o seu poder é terrível. O escritor da carta aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E por fim, o poder de Deus é insondável, o poder de Deus é impenetrável. Em Jó capítulo 5, versículo 9 diz: Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. A Bíblia, ela revela que o poder de Deus é impenetrável. Em Deus não há fraqueza. Ele seca os rios, como Ele fez com o Rio Jordão. Ele derruba muralhas intransponíveis, como Ele fez com as muralhas de Jericó. Ele derrota exércitos poderosos, como Ele fez com os exércitos dos amorreus. Ele resgata perdidos, Ele restaura famílias, Ele cura doentes. O nosso Deus é poderoso e o seu poder é incalculável. Então, nesse texto, ou nesses milagres, no livro de Josué, e nos milagres registrados nele, eu vejo o poder de Deus, mas eu também vejo a fidelidade de Deus. Isso porque a terra de Canaã era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. No capítulo 12, o versículo 7 de Gênesis, Deus se revela a Abraão dizendo: darei a tua descendência a esta terra. De Abraão a Josué se passaram cerca de 600 anos. Entre a promessa e o cumprimento se passaram cerca de 600 anos. Mas na hora certa, Deus cumpriu a sua palavra. Deus cumpriu a sua promessa. Deus realizou esses milagres e entregou Canaã na mão dos descendentes de Abraão. Então, se Deus tem promessas na sua vida, creia na fidelidade do Senhor.
Em Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Isaías 14, 27 diz: se Deus determinou, quem pois o invalidará? Se ele estendeu as suas mãos, quem o fará retroceder? Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Então Deus sustenta a sua palavra. Deus é fiel para cumpri-la. Quando o assunto é promessas de Deus, o tempo é uma ferramenta usada por Deus. O tempo não é um problema. Então, não importa quanto tempo passou, se Deus fez uma promessa, fique tranquilo, a promessa ainda está de pé. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Deus fez uma promessa de que o Cristo nasceria em Belém da Judeia. Cerca de 800 anos se passaram. Então Maria, agora grávida do Cristo, grávida de Jesus, a Bíblia diz que saiu um decreto da parte de César Augusto, o homem mais poderoso da terra naqueles dias. Cada um deveria alistar-se na sua própria cidade. Maria, com 7 ou 8 meses de gestação, jamais tomaria essa iniciativa, sair de Nazaré, sair da Galileia e ir até a Judeia, né, para ver ali os seus familiares, ela se colocar naquela viagem, ela jamais faria isso. Mas saiu uma ordem do homem mais poderoso da terra, cada um deveria alistar-se na sua própria cidade. Então Maria, com 7 ou 8 meses de gestação, junto com o seu marido, agora eles descem até Belém da Judeia para alistar-se. E quando eles chegam lá, o menino nasce. O menino nasce em Belém da Judeia, conforme Deus tinha falado através do profeta Miqueias. Ou seja, Deus movimentou, não uma cidade, Deus movimentou, não um estado, Deus movimentou, não um país, Deus movimentou o mundo inteiro, o mundo daquela época. Deus movimentou o Império Romano, porque pessoas que moravam na África, mas tinham nascido na Ásia, eles tinham que ir à Ásia para alistar-se. Pessoas que estavam na Europa, porém tinham nascido na África, eles tinham que descer até a África para alistar-se. Deus colocou o mundo em movimento para cumprir a sua palavra. Deus colocou o mundo em movimento para que a profecia de Miqueias se cumprisse, para que o menino nascesse em Belém. Então, quando Deus faz uma promessa, o tempo não é um problema. A impossibilidade que surge diante dos homens não pode anular a sua promessa, não pode impedir a sua palavra. Eu volto a dizer, Deus é poderoso e fiel para sustentar a sua palavra. Aleluia. O que eu vejo aqui é o poder de Deus. O que eu vejo no livro de Josué e nos milagres contidos nele, além do poder de Deus e da fidelidade de Deus, eu vejo a presença de Deus. E quando eu falo sobre a presença de Deus, eu preciso destacar a onipresença. Deus está em todos os lugares, mas eu também preciso destacar a manifestação da presença de Deus. Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que Ele se manifesta. O Salmo 139, o salmista, ele fala sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Ele diz: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu irei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer até o inferno e ali fizer a minha cama, ali tu também estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a sua destra me susterá.
se eu disser que eu vou me esconder de ti nas trevas, o Senhor será a minha luz. Não dá para me esconder de ti. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipresente diante de ti. Luz e trevas são as mesmas coisas. Não dá para fugir daquele que é onipresente. Então nós precisamos considerar a onipresença do Senhor, mas nós também precisamos considerar a manifestação da presença de Deus. E o que eu vejo nesses milagres é Deus manifestando a sua presença, é Deus manifestando a sua presença no meio do seu povo, é Deus manifestando a sua presença na vida de Josué. Olha o que diz em Josué capítulo 1 e o versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Olha o que diz o versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Era Deus dizendo: eu serei contigo, Josué, eu serei com o meu povo, pode contar com a minha presença. Vocês não vão atravessar o Rio Jordão sozinhos, a minha presença vai atravessar com vocês. Vocês não vão rodear Jericó sozinhos, podem contar com a minha presença. Aliás, em Josué, capítulo de número 5, os versículos 13 ao 15, quando Josué estava olhando ali os seus soldados, ele estava olhando ali o seu exército, ele percebeu a presença de um soldado diferente, e ele perguntou: quem é você? Um dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele soldado declarou a Josué: eu sou o príncipe do exército do Senhor, e eu vim para pelejar por vocês. E ele fez aquela declaração que ele tinha feito lá no Horebe: ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Aquele que se manifestou no Horebe também se manifestou em Gilgal. Era Deus dizendo: pode contar com a minha presença, eu irei com você nesta batalha. E nós também precisamos considerar a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo, porque na travessia do Jordão, a arca estava ali. Aliás, os sacerdotes que carregavam a arca, eles pararam no meio do Jordão e esperaram o povo atravessar. Quando o povo rodeou as muralhas de Jericó, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, eles estavam ali, rodeando, carregando a Arca da Aliança. Eles estavam ali carregando o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Era Deus presente, era Deus se manifestando. Aliás, essa foi a maior conquista de todas: experimentar a presença de Deus. Ainda que eles não tivessem conquistado Jericó, ainda que eles não tivessem conquistado a cidade de Ai, ainda que eles não tivessem conquistado as demais cidades de Canaã, eles tinham conquistado a presença de Deus, e essa era a maior conquista. Aliás, Moisés tinha dito: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés estava dizendo: não vale a pena conquistar a terra se a tua presença não estiver em nós. Não vale a pena conquistar absolutamente nada se nós não pudermos contar com a tua presença, porque é a tua presença que fortalece, é a tua presença que alegra, é a tua presença que anima, é a tua presença que levanta, é a tua presença que conforta, é a tua presença que nos faz viver. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que eu vejo nesses 4 milagres, o que eu vejo no livro de Josué, é o poder de Deus, a fidelidade de Deus e a presença de Deus. Em relação a Deus, ok. Agora, em relação a nós, considerem a ordem: santifiquem-se, ou santificai-vos. Santificação é a resposta para ver as maravilhas. Isso significa que nós devemos confiar, esperar
e obedecer. Confiar é crer, é ter fé, é acreditar. Tocar os pés no Jordão é uma demonstração de fé. Rodear as muralhas em silêncio é uma demonstração de fé. Subir 40 quilômetros de Gilgal a Gibeão é uma demonstração de fé. Nós devemos confiar, não nos nossos recursos, não nas nossas habilidades, não nas nossas forças. Nós devemos confiar no poder, na palavra e na presença de Deus. Precisamos confiar em Deus, mesmo quando a situação é impossível, mesmo quando nós não vemos solução, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar e nós devemos esperar, nós devemos descansar, nós não podemos desistir. Devemos entender que aquele que prometeu é fiel. Eu volto a dizer, o tempo não anula a promessa, o tempo não anula a palavra de Deus. As nossas dificuldades e impossibilidades não invalidam a palavra de Deus. Volto a dizer, não importa quanto tempo passe, não importa o que aconteça, não desista. Não desista, porque a palavra de Deus ainda está de pé. Eu contei para os irmãos, na outra vez que eu estive aqui, mas eu acredito que alguns irmãos não estavam presentes, mas eu e a Sunamita, nós estamos casados há 15 anos, e durante 10 anos nós oramos ao Senhor, pedindo um filho, e nós orávamos, e o tempo passava e nada acontecia. E quando nós já estávamos desistindo, quando nós estávamos já pensando que nada ia acontecer, Deus estendeu as suas boas mãos, realizou um milagre na vida da minha esposa, e ela teve, não um, mas 2 de uma só vez, para a glória do Senhor. E hoje o Felipe e o Danilo estão ali com 4 anos de idade, cheios de saúde, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus, Ele promete e Ele cumpre a sua palavra. Então nós devemos confiar, nós devemos esperar e por fim, nós devemos nos submeter à sua palavra, nós devemos obedecer à sua palavra. Deus deu uma ordem: santificai-vos. Isso envolvia um ritual de purificação, não era algo simples, mas era uma ordem. Os milagres aconteceriam, mas antes os israelitas precisavam obedecer e realizar aquilo que Deus ordenou. Lembrando que antes Deus tinha dito a Moisés que as bênçãos chegariam e aconteceriam se o povo ouvisse e obedecesse a palavra do Senhor. Isso lá em Deuteronômio, capítulo 28. Moisés morre, e quando Josué assume a liderança, Deus disse a ele, capítulo 1, versículo 7, então somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor. No Antigo Testamento, a santificação era efetuada por meio da unção, mas no Novo Testamento a santificação é progressiva, é um processo contínuo, e isso só é possível por meio do auxílio do Espírito Santo e pela submissão à palavra de Deus. A palavra é a nossa única regra de fé e conduta. A palavra é o nosso GPS, é ela que nos guia, é ela que nos conduz, é ela que determina como nós devemos viver, é ela que determina o nosso vocabulário, é ela que determina no que nós devemos crer, ela é o nosso manual de fé.
Romanos capítulo 12, versículo de número 2, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ou seja, quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, nós experimentamos a vontade do Senhor. Salmos 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. João capítulo 15, versículo 3, vocês estão limpos, é pela palavra que eu vos tenho falado. Salmo 119, 9, como purificará o jovem o seu caminho? É observando a tua palavra. Salmo 119, 11, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Santificados para ver maravilhas de Deus, para ver a intervenção de Deus. Creia em Deus e no seu poder, espere em Deus e nas suas promessas, e por fim, submeta-se à palavra de Deus. Amém? Pai, esta é a tua palavra, que ela encontra abrigo nos nossos corações, Pai. Cremos no Senhor, um Deus de milagres, o Senhor que reina, o Senhor que é Deus, o Senhor da vida e da morte, o Senhor sobre os demônios, o Senhor sobre as enfermidades, o Senhor que acalma a tempestade, o Senhor que realiza o impossível. Nós cremos no Senhor, nós cremos no seu poder, nós cremos na tua palavra, Senhor, e nós nos submetemos à tua vontade e te pedimos, continue conosco, em nome de Jesus, amém. Fique de pé, irmão. Pastor Davi vai orar por nós agora. Pastor Davi, eu creio, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Eu creio, a fidelidade de Deus se manifesta na sua vida. Eu creio, a manifestação da presença de Deus se manifesta na sua vida. Para que isso aconteça, irmão, viva a palavra. Mergulhe sua mente e seu coração na palavra. Siga a palavra. Você vai experimentar tudo isso, em nome de Jesus, amém. Senhor, nosso amado e querido Deus, mais uma vez louvamos e engrandecemos amém, o teu santo Pai. nome, porque o Senhor é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória e da nossa adoração. Obrigado pela tua poderosa e santa palavra, palavra que é viva e traz vida aos nossos corações, palavra que é poderosa para penetrar, Senhor, para discernir tudo o que há em nós. Obrigado porque a tua presença é real nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados amigos teus. Um dia nos encontrávamos mergulhados em densas trevas e o Senhor, por graça e misericórdia, nos resgatou, nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Declaramos o teu poder e a tua autoridade sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre o mundo, sobre tudo e sobre todos, porque não há nome igual, não há nome mais lindo, não há nome mais doce e tão poderoso como o santo nome do nosso Pai. Senhor Amém. e Salvador, Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Mas nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque sabemos que a cruz não o deteve, que a sepultura não o deteve, porque ao terceiro dia, gloriosamente, o Senhor ressuscitou.
e vive eternamente. E um dia, glórias a Deus, voltará para nos buscar, para buscar a sua amada noiva, a sua amada igreja, em poder e glória. O justo juiz, com um cetro de ferro, com justiça, com igualdade, julgará todas as nações, reinará soberanamente sobre todos, sobre tudo, de eternidade em eternidade. E nós estaremos ao teu lado, Senhor, glorificando, exaltando o teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, como a tua palavra hoje nos ensinou, a nos santificarmos diante de ti, a andarmos e sermos conduzidos somente pela tua palavra, que é a nossa verdade, regra de fé, regra de prática, infalível, inerrante e poderosa. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade que hoje o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como a tua igreja, para ouvir a tua palavra, para glorificar o teu nome, prestar um culto racional ao Senhor. Obrigado, porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. O Senhor é o Emanuel, o Deus conosco e bem presente. Fica conosco, Deus. Continua falando aos nossos corações, trabalhando nas nossas vidas e fazendo maravilhas no nosso meio. Porque assim como o Senhor fez com Josué e o povo de Israel naquela época, o Senhor não mudou, o teu amor não mudou, o teu poder não mudou. Então nós clamamos a ti, Senhor. Faz grandes coisas em nosso meio, no nosso tempo, para que mais uma vez, através das nossas vidas e da tua igreja, o teu nome seja conhecido nessa terra, seja exaltado e glorificado. Tudo isso colocamos diante de ti, com um coração repleto de alegria, por tudo o que o Senhor é e tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio. No poderoso e santo nome do nosso único e suficiente Salvador, nós oramos. Amém. Fica de pé mais um instante. Antes de subirmos para o 10º andar, não se esqueça, domingo que vem, 10h30, o culto, festa de adoração ao Senhor. E à noite, 18h30, celebrando 126 anos com as crianças. Você pode dar um glória a Deus? Venham, famílias todas, as crianças aqui na frente nos abençoarão muito. E teremos a celebração da ceia do Senhor, a Santa Ceia, no culto da noite. Agora vamos todos para esse momento sublime. Vamos rapidamente até o 10º andar. Rapidamente. Talvez alguns irmãos mais jovens possam até nos ajudar subindo pelas escadas. Vamos rapidamente para o 10º andar.